Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, traz a história da Alcione. Essa nossa protagonista, então, vem nos ensinar como é que a gente renuncia aos apelos aqui dessa realidade de luz e sombra, dessa realidade relativa, nós que somos seres espirituais, fazendo uma temporada humana, e especialmente ela que veio de uma forma especial, por um pedido que ela fez a Jesus Cristo, para que ela pudesse estar vindo para ajudar aqueles do núcleo dela e ajudar especialmente aquela que é a pessoa que seria então a alma gêmea dela, digamos. E essa pessoa apareceu no primeiro capítulo como o Pólocos, que é um ex-padre que estava ali a passos de se reencarnar. E ele se reencarnou como o Padre Carlos. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, no sexto capítulo, intitulado Solidão Amarga, e nós vimos no vídeo anterior exatamente o reencontro entre a Alcione e o Carlos, que agora já não é mais padre, porque nós vimos nas páginas anteriores que ele renunciou à batina, ele renunciou ao compromisso dele com o sacerdócio, exatamente por amor a ela. Eles que tinham se encontrado ali em Ávila, na Espanha, e ele, quando a viu, a reconheceu como intuitivamente ou inconscientemente que ela era o grande amor da vida dela, ela também, viu nele também essa pessoa especial para ela, porém ambos estão sob o véu do esquecimento, porque quando ela pediu aquela autorização especial para se reencarnar, para ajudá-lo, o assessor ali de Jesus Cristo disse a ela: mas você não vai ter privilégio nenhum, porque já é um espírito mais iluminado, você também vai estar sob o véu do esquecimento e vai ser colocada às mesmas provas que qualquer uma outra pessoa. Todos os encarnados, eu acredito, especialmente depois desse livro, depois desse exemplo, passam pelas mesmas provas, não há privilégio. Todos nós, a gente vem então sem lembrar o passado. Não foi o que aconteceu com ela, mas ela, quando ele disse da primeira vez que largaria o sacerdócio para se casar com ela, ela foi veementemente contra, e por isso então eles voltaram. O padre Damiano achou melhor levá-la de volta para Paris. Então eles voltaram e foi ali que ele a encontrou novamente, mas quando ela estava comprometida ainda, a mãe dela ainda vivia, o pai dela ainda vivia, e ela não podia contar para ele. E quando ele foi visitá-la, ele ficou muito desconfiado que ela tivesse se deixado levar pelos prazeres de Paris e que ela estivesse inclusive com outro homem. E ele teve essa suspeita ainda mais confirmada para ele no coração ciumento dele nesse momento, quando ele a seguiu sem que ela visse e a viu chegar ali no Palacete da Cité, onde ela trabalhava como governanta na casa do pai dela. Foi ele quem a recebeu no portão de modo carinhoso, e aí ele não sabia que era o pai dela. Porém, no vídeo anterior, a Alcione foi, depois que morreram todos, morreu o Rob, morreu a mãe e o pai dela, morreu a Susana também, de quem ela tinha se tornado enfermeira também dedicada, morreu o padre Damiano bem antes. Então ela já estava ali livre, porque a Beatriz está casada, está planejando ir morar nos Estados Unidos. Então a Beatriz chegou e disse a ela que gostaria de vê-la casada, e ela então confessou que o coração dela já tinha dono. E aí a Beatriz então e o cunhado dela, Henrique de Saint-Pierre, o nome dele, mas o Emmanuel o chama de Saint-Pierre. E aí ambos a encorajaram a ir, disseram que eles não podiam ir com ela, mas ela disse: não, eu vou sozinha. E aí chegando lá, ela logo encontrou uma pessoa e perguntou se ele conhecia o padre Carlos. Ele disse: conheço sim, mas agora ele não é mais padre, é um rico comerciante. Ela mandou por essa pessoa, por esse portador, um bilhete ao padre Carlos e ficou esperando ele ali naquela igreja onde eles se encontravam sempre quando ele era padre. Aí quando ele chegou, ela contou tudo, ele disse: por que você não veio comigo? Ele mostrou, tá bem rancoroso ainda, mas quando ela contou que é porque a família, o homem que ele viu encontrando-a, quando ele a seguiu sem que ela visse, era o pai dela, aí ele ficou admirado com tamanha renúncia dela.
E aí, quando ela disse que estaria ali, então, para que que estava ali naquele momento, então, viera em busca dele, para que eles pudessem, então, começar uma vida, finalmente poder viver o amor deles, aí foi ele que disse: eu não posso. E confessou que estava casado há 2 anos. E disse aí ela disse que tudo bem, então, que isso era normal, e até disse que ela gostaria então de estar encontrando a mulher dele para ajudá-la a entendê-lo melhor, para que a vida deles fosse melhor. E ele disse que seria impossível porque a mulher dele já sabia da existência dela no coração dele, no imaginário dele, e não gostava dela. Aí então a a Alcione disse: a filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. O destino não lhe permitia nem mesmo aproximar-se do lar edificado pelo eleito da alma dela. A afetividade dela, bem como o espírito de renúncia, não poderiam ser compreendidos. Restava-lhe regressar à casa de Beatriz, conformar-se com sua nova situação e esperar por Clenaghan num outro mundo, aonde fosse conduzida pela mão da morte. Longa pausa estabelecera-se entre ambos. Foi aí que lhe nasceu a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa, no intuito de trabalhar no seu elevado idealismo. Aqui, então, nós vemos que eu acredito que foi um pouco a mão do destino ali para ajudar a Alcione, já que ela cumpriu tão bem todas as tarefas dela até agora, ela ajudou todos ali do núcleo dela. Quando ela teve, assim, na minha forma só de entender, um momento de fraqueza, que foi quando ela acreditou que ela podia estar aceitando que ele rompeu o compromisso dele e está se casando com ele, ela não pensou muito que talvez isso não seria o ideal para ele, que realmente ele tinha um compromisso que ele deveria ter mantido. E aí então eu acredito que ficou bem claro aquela parte que o anjo diz a ela: olha, você não vai ter nenhum privilégio com relação a ele, você também vai estar esquecida. Isso mostra então que todos nós estamos aqui sem ninguém estar tendo nenhum privilégio, exatamente, eu não encontro outra palavra para isso. Todos nós estamos sob o véu do esquecimento, e o que faz com que a gente continue dando a renúncia necessária, aquela que nós nos comprometemos a dar antes de vir, aquela pela qual nós pedimos a Deus que nos permitisse vir, é exatamente aquela nossa parte da consciência ali que fica nos mostrando: olha, não é assim, olha, é por aqui. Eu acredito que realmente a gente deve estar ouvindo a nossa alma nesse momento. E aqui eu acredito que a Alcione foi muito auxiliada pelo plano espiritual, na minha forma de entender, apenas exatamente por todo o mérito que ela tem. E que angariou mais ainda com toda a renúncia que ela mostrou. Até ele, quando ele soube de tudo que aconteceu, ele não acreditou. Quando ela renunciou à herança ali, o tio Jacques também não acreditou. Então eu acredito que a gente vai tendo crédito, porém nós temos livre-arbítrio, e se a gente resolve não prestar muita atenção naquilo que a nossa consciência está falando, depois é problema só nosso também. Enfim, foi dessa forma que se concluiu o vídeo anterior. Agora eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida, os meus comentários sejam pertinentes e nos abençoar para que essas mensagens assim tão profundas e ao mesmo tempo assim tão simples de se entender, que elas possam fazer morada no nosso coração e que possam servir de bálsamo para as nossas dores nessa nossa travessia entre luz e sombras. Continuando então. Não ficas magoada pelas minhas confissões? Perguntou o ex-sacerdote angustiado. De modo algum, respondeu, esforçando-se por lhe parecer satisfeita. Tua esposa tem razão. Depois de visitar o velho sítio de minha infância e a casinha tosca onde minha mãe tantas vezes me exemplificou a resignação, voltarei à França sem perda de tempo. Quando nos veremos novamente? Interrogou ele inquieto. A vontade de Deus no-lo dirá mais tarde. Até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos a dedicação aos nossos deveres e a obediência aos divinos desígnios. Deixas-me em Castela amargurado para sempre.
Creio que jamais poderei apagar o remorso que tisnará minha alma doravante. Aprenderei duramente a não atender aos primeiros impulsos do coração. Se fosse menos precipitado no julgar, poderia oferecer-te agora a minha fidelidade perene. Esqueci, porém, a prudência salvadora e mergulhei num mar de angústias torturantes. Andarei na terra como um náufrago, sem porto. Aqui ele trazendo então essa dica interessante aqui, ó, se ele não tivesse sido tão rápido, se ele não tivesse sido tão precipitado em julgar a conduta dela, aí agora ele estaria livre para que eles pudessem ficar juntos. Mas eu acredito que até essa digamos, escorregada dela foi para ajudá-lo também, porque dessa forma mostrou a ele, olha, presta mais atenção, não nos impulsos quando você estiver sendo guiado por sentimentos negativos. E porque ela diz aqui, ela está bem lúcida, ela diz: até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos a dedicação aos nossos deveres e a obediência aos divinos desígnios. E terminando amargamente suas considerações, ele rematava: pede a Jesus por mim, para que o desespero não me faça mais infeliz. Não te percas em semelhantes ideias, exclamou a filha de Madalena, completamente senhora de si. Estamos neste mundo de passagem para uma esfera melhor. Por certo que a nossa felicidade não se resumiria em atender por algum tempo aos nossos desejos, com o ouvido das mais nobres obrigações. É indispensável encarar as dificuldades com ânimo decidido. Luta contra a indecisão, pela certeza de que Deus é nosso Pai misericordioso e justo. Se nos vemos novamente separados, é que há trabalhos convocando-nos a testemunhos mais decisivos, até que nos possamos reunir nas claridades eternas. Ela sempre trazendo palavras de ânimo mesmo para um momento tão desesperador dele, que agora, além de... Antes ele não tinha o amor dela, ele se sentia traído, e agora ele se sente arrependido. Não sei qual, eu acredito que esse segundo sentimento é pior ainda, não é? Porque é quando a gente tem vontade de se autopunir e nem ao outro. E eu acredito que tudo na vida passa pelo auto-perdão. Antes da gente conseguir perdoar o outro, antes da gente conseguir entender o outro, se a gente não conseguir se perdoar, fica mais difícil. Clenaghan prestava acurada atenção a cada uma das palavras sábias e carinhosas dela. Em seguida a uma pausa, Alcione prosseguia cheia de amor e compreensão. Não maltrates tua mulher, sempre que o seu coração não te possa entender integralmente. Quando assim for, faze por ver nela uma filha. Quando não filha da tua carne, filha de Deus, seu e nosso Pai. A bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A confiança em que o Pai Celestial nos ajudará nos testemunhos diários transforma nosso espírito para uma vida mais alta, ao passo que a revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Nossa, e ela quando se inspira, meu Deus, olha aqui só nessas linhas. Trate bem a sua mulher, mesmo quando o coração dela não possa te entender integralmente, porque quando assim for, veja nela uma filha, mas como? Não é minha filha, é minha mulher. Mas então veja ela como filha não da tua carne, mas filha de Deus, que é seu pai e nosso pai, que é o pai dela e nosso pai. Então veja como uma irmã e perdida, né? Veja como alguém que não conseguiu ainda entender que as relações humanas é a coisa mais difícil que a gente vê para conseguir passar aqui, não é? Todas as mazelas não tem ali um fundo, alguém que fez isso, alguém que disse aquilo, não é? E aí então ela dizendo, se a gente consegue, a bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. Quanto mais a gente conseguir ser bondoso com aquele que tá apertando os nossos botões, mais a gente se liberta do ódio.
E mais isso transforma o nosso espírito para uma vida mais alta. E aí ela continua. Ainda que a tua companheira seja ingrata, perdoa-lhe como amigo compassivo. E aqui eu acrescento, olha aí, quando Jesus Cristo diz, quantas vezes teria que perguntar respondendo a Pedro? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Então será que não está incluída essa aí, a nossa mulher difícil, o nosso marido turrão, que é para ver como se nosso filho, nossa filha, ou então fica difícil ver o marido ou a mulher como filho, vamos ver então como filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus, então ele é nosso irmão. Então, quem sabe, ao invés de dureza, ao invés de ódio, a gente não consegue sublimar esse sentimento e ter por ele compaixão, não é? E aí, ainda que a tua companheira seja ingrata, perdoa-lhe como amigo compassivo. Nenhum de nós está sem pecado. Quem nunca? E aí a gente pode até falar, não, mas desde que eu sou pequenininha, eu sou boazinha, mas a gente não começou ontem ali, quando a gente saiu do ventre da nossa mãe. A gente começou bem mais lá atrás, a gente já passou muitos verões. E nós estamos sob o chá do esquecimento, a gente não lembra. Carlos, nenhum de nós está sem pecado, Carlos. Por que condenar alguém ou agir precipitadamente quando também somos necessitados de amor e de perdão? Viva no otimismo de quem trabalha com alegria, confiante no divino poder. À nossa frente desdobra-se a eternidade luminosa. E aqui vem aquela passagem grandiosa de Jesus Cristo, quando levaram ali a adúltera para ele, o que ele fez? Ele ficou ali, se abaixou e começou a escrever no chão. E depois o que ele disse? Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí eu acredito, mesmo estando sob o véu do esquecimento, todo mundo foi saindo de fininho, não é? Vive no otimismo de quem trabalha com alegria, confiante no divino poder. Embora separados no plano material, nenhuma força da terra nos desligará os corações. Muitas obrigações poderão encarcerar-nos transitoriamente na terra, mas o elo do amor espiritual vem de Deus e contra ele não prevalecem as injustiças humanas. E eu acho até que não deve ser assim tão difícil quando ambos entendem isso, quando ambos sabem, olha, a gente só está separado aqui temporariamente. Porém, eu acredito que muitas vezes quando a gente ainda não tem essa consciência, o sofrimento deve ser maior ainda, não é? Ante as observações judiciosas de Alcione, Carlos pôde reconfortar-se de algum modo para retomar a luta purificadora. Só muito tarde separaram-se em penosas despedidas. A filha de Madalena, disfarçando a dor que a empolgava, cumpriu rigorosamente a promessa. Depois de beber na taça da saudade, revendo os antigos sítios das primeiras esperanças, sem mesmo se dar a conhecer as relações de outros tempos, regressou a Vigo, onde se demorou quase um mês em meditações silenciosas e doridas. A permanência dela em Ávila poderia acarretar complicações à vida doméstica do homem escolhido. A jovem esposa de Clênaga possivelmente criaria pesadelos de ciúme, sem justificativa. Diariamente, à tardinha, Alcione aproximava-se da praia contemplando as velas pandas que se afastavam no estendal das águas movediças. Profunda saudade dominava-lhe o coração. Após longos dias nos quais procurava rememorar uma a uma as velhas advertências do padre Damiano quando na vida religiosa, resolveu retirar-se do mundo para a soledade dos grandes pensamentos. Não desejava de nenhum modo atirar-se ao repouso permanente da sombra, mas, sentindo-se na plenitude de suas energias orgânicas, refletia que não era lícito pensar na morte do corpo e sim no melhor meio de atender ao trabalho, de coração voltado para Jesus. Se partisse em companhia de Beatriz, naturalmente não lhe faltariam as bênçãos da vida familiar,
Mas o coração não se conformava com a ideia de repouso constante. O destino não lhe dera um lar próprio onde lhe fosse possível consagrar-se inteiramente ao homem amado e aos filhinhos do amor dela. Seus pais já haviam partido para uma vida melhor. O irmão adotivo lhes fora no encalço. Na condição de mulher, tomaria então o hábito religioso a fim de atender aos trabalhos do Cristo. Não faltariam os deserdados, os doentes, os enjeitados, para quem Jesus continuava passando sempre nas estradas do mundo, distribuindo energias e consolações. Consagrar-se-ia ao serviço de socorro às criaturas em benefício dos que necessitassem. Iria ao encontro dos mestres pelo aproveitamento mais nobre do tempo de sua vida. Nessa disposição espiritual, regressou a Paris, onde a irmã a esperava ansiosa e saudosa. Apesar de serena e confortada na fé, não podia mascarar o abatimento e a tristeza que lhe pairavam na alma sensível, e foi com lágrimas que relatou a Beatriz o resultado da longa excursão. A esposa de Saint-Pierre, visivelmente emocionada, buscava confortá-la. Tudo isso passará com o tempo. Na América, hás de achar lenitivo ao coração sofredor. Mas a filha de Madalena comunicou-lhe a resolução de tomar outro rumo. Vestiria o hábito religioso, dedicar-se-ia ao coração de Jesus enquanto lhe restassem forças no mundo. A irmã tentou dissuadi-la. E nosso lar? Perguntava a filha de Susana, ansiosa por lhe modificar a decisão. Como nos seria dolorosa a falta da tua companhia? Alcione quis dizer que se sentia quase só, distanciada das afeições primitivas, mas para não suscetibilizar a irmã devotada, objetou solícita. Pedirei mais tarde para visitar a América e passarei contigo o tempo que for possível, mesmo porque não é justo olvidar que teus futuros filhinhos serão também meus. E não houve como lhe modificar o intento. De nada valeram as exortações de Henrique, os rogos da irmã, os carinhosos pedidos dos servos. A filha de Cirilo tinha uma palavra amável e um sincero agradecimento para todos, mas justificava o caráter sagrado de suas intenções. A mudança de Henrique de Saint-Pierre para o Novo Mundo já estava definitivamente aprazada, quando Alcione assentou a data do seu ingresso no modesto recolhimento de freiras carmelitas. Na véspera, sem que alguém o soubesse, visitou o túmulo da genitora, levando-lhe a homenagem do seu respeito filial, naquele instante grave da sua vida. Defronte do sepulcro, de alma colada às recordações afetivas, pôs-se de joelhos e monologou baixinho. Ah, vós que experimentastes largos anos de reclusão e sacrifício, vós, minha mãe, que fostes tão devotada e carinhosa, ajudai-me a levar a Jesus o voto silencioso de fidelidade até o fim dos meus dias. Não me desampareis nas horas escuras, quando a saudade se fizer mais amarga ao meu coração. Inspira-me pensamentos de fé, paciência e compreensão das coisas divinas. Auxilia-me nos trabalhos, abençoa-me nos testemunhos. Não esqueçais no céu da filha a quem tanto amaste na terra. E um exemplo que Alcione traz o tempo todo é como se afirmar na oração. A oração é um bálsamo. A oração, seja aqueles que já partiram antes da gente, que a gente, porque testemunhou toda a renúncia, toda a entrega que eles deram, a gente sabe que eles estão bem posicionados ali para estar dando uma mãozinha para assoprar a nossa oração para que ela chegue junto, seja pedindo para eles a intercessão deles ou se dirigindo direto ao Mestre Jesus Cristo, pedindo para que interceda junto do Pai maior Deus. A oração, ela é sempre um bálsamo, ela sempre traz aquele frescor ali, por mais difícil que seja a coisa, depois de uma oração parece que a gente se sente mais leve. E a Alcione usa e abusa desse recurso e ensina a gente aqui, quem quiser que aprenda.
Em seguida, à prolongada meditação, voltou ao palacete da Cité, despediu-se afetuosamente de todos os servos e já na manhã imediata, Saint-Pierre e a mulher dele abraçavam-na compungidos à porta do mosteiro. Então ela resolveu e colocou em prática, já foi ali, já foi aceita e já entra, já se torna uma interna ali nas freiras, entre as freiras carmelitas. Um ano de noviciado passou, no qual a filha de Madalena deu provas exuberantes de coração puro e de consciência ilibada. No dia que precedeu a resolução definitiva, a superiora chamou-a com austeridade num gabinete particular e sentenciou: minha filha, estás francamente decidida a abandonar o mundo e seus gozos? Sim, madre, respondeu humildemente. Deves saber que coisa alguma do passado te poderá acompanhar até aqui. A moça fez um gesto expressivo e rogou: compreendo-vos, entretanto, pediria permissão de levar para minha cela um objeto muito caro. Qual que é? Um velho crucifixo que pertenceu à minha mãe. De acordo. Depois de uma pausa, a madre abadesa voltou a perguntar: que outros pedidos tem a fazer? A nova professanda lembrou-se de Carlos, que não poderia excluir do coração, e de Beatriz, a quem se sentia ligada por santo reconhecimento, e indagou: desejava saber se podereis participar de algum trabalho na América mais tarde e se poderei futuramente pleitear minha transferência para algum convento da Espanha. Tudo isso é possível, esclareceu a superiora. E os teus bens? Assinarei amanhã o título de doação do que possuo a benefício da nossa ordem. No momento crítico da tua resolução, Alcione Villamil, deve estar morta, ou no momento crítico da tua resolução, Alcione Villamil deve estar morta para o mundo profano. Que nome desejas adotar na suprema união com Cristo? Maria de Jesus crucificado, disse Cândida e naturalmente. Terminou o interrogatório. No dia seguinte pela manhã, em solene ritual, cercada pela admiração das companheiras e de numerosos clérigos, a filha de Madalena ajoelhou-se ante o altar de Jesus, coroado de espinhos, e fitando o maravilhoso símbolo da cruz de olhos brilhantes e confiantes, repetiu enternecida a frase sacramental: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Com essa grande prova de renúncia, mais uma vez, Alcione, que o nome dela devia ser Renúncia, o sobrenome dela é Alcione Renúncia, ela mais uma vez então dá essa grande prova, e é assim que se conclui esse 6º capítulo, Solidão Amarga, em que nós vimos que ela realmente resolveu se dedicar à solidão do trabalho em prol do outro, que aí acaba até não sendo tão solitário, porque, como ela mesma disse, há muitos filhos do Calvário ainda aí pelo mundo necessitados de, digamos, porta-vozes de Cristo, para estar trazendo um conforto. Então nós vimos que dessa forma se terminou o 6º capítulo. Nós vamos então no próximo vídeo para o 7º capítulo, que é intitulado A Despedida, e esse é o último capítulo então desse livro fantástico, maravilhoso, esse livro que, como Emmanuel tão bem disse, serve de conforto, serve de bálsamo para nós que estamos em busca então de entender qual é o melhor caminho para a nossa travessia entre luz e sombras, nós que temos livre-arbítrio, para que a gente possa sempre estar escolhendo ter do nosso lado a professora amor e não o professor dor. Mas isso é a gente que decide, e esses livros de Chico Xavier, eles nos ensinam, eles nos mostram exatamente como é que funciona o princípio da causa e efeito na prática, na realidade.
ele é absoluto, esse princípio, como todas as leis que regem essa nossa travessia são absolutas, como o Deus Todo-Poderoso é absoluto, enquanto aqui pra gente é tudo relativo. Mas eu espero que vocês tenham gostado até agora, que se vocês gostaram desse capítulo, desse vídeo especialmente, e quiserem curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se vocês quiserem entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico que eu tenho lá, e muitos outros também, não dele, mas na mesma pegada da gente estar entendendo o que está certo sobre essa nossa travessia e como é que a gente faz para fazê-la da melhor forma possível, flertando o menos possível com a sombra e entendendo que tudo é responsabilidade nossa. Se vocês quiserem entrar lá, ver esses outros livros e estando por lá também se inscrever, eu fico muito grata também e espero ver vocês para a gente então ler esse último capítulo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!